Em apenas 3 dias, mais de 200 pessoas foram executadas sem julgamento em toda a Alemanha. Ministros, generais e líderes nazistas foram presos, fuzilados ou assassinados em suas próprias casas. A resistência era impossível. A violência vinha do centro do poder. Sob ordens diretas de Hitler, a SS eliminou Ernst Röhm e a liderança da SA em uma operação coordenada em várias cidades. Os corpos foram enterrados secretamente, documentos destruídos e o número oficial de mortos minimizado para ocultar a extensão do massacre. O que começou como um expurgo interno tornou-se claro pela primeira vez que o regime nazista podia eliminar qualquer pessoa, até mesmo seus próprios fundadores. Que segredos se escondiam por trás da versão oficial? Por que a violência foi justificada como lei? E que consequências ocultas esse massacre teve para o futuro do Terceiro Reich? A ascensão de Hitler, o dilema da partilha do poder. Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler do Reich, uma decisão política que muitos contemporâneos consideraram temporária. O presidente Paul von Hindenburg cedeu à pressão, mas manteve amplos poderes constitucionais, incluindo o comando supremo da Reichswehr, a capacidade de dissolver o Reichstag e o direito de nomear e demitir chanceleres. A Alemanha permaneceu formalmente uma república parlamentar sob a Constituição de Weimar. E Hitler iniciou seu mandato com significativas restrições institucionais. A composição do gabinete refletia essa realidade. Apenas 3 dos 11 ministros pertenciam ao Partido Nacional Socialista. Os demais eram conservadores aliados a Franz von Papen, que havia sido nomeado vice-chanceler para conter as ambições de Hitler. A presença de Alfred Hugenberg, líder do Partido Popular Nacional Alemão, consolidou essa aliança com setores da direita tradicional. O novo chanceler teve que negociar todas as decisões importantes com aliados que esperavam instrumentalizá-lo para seus próprios fins. Essa estrutura de compartilhamento de poder foi complementada pela existência contínua de instituições autônomas. O Reichswehr manteve suas tradições prussianas e seus oficiais profissionais permaneceram leais a Hindenburg, não ao novo governo. Grandes industriais haviam financiado parcialmente o movimento nazista, mas esperavam estabilidade e políticas pró-setor privado, não experimentos revolucionários. A burocracia estatal, um legado da República de Weimar e, em parte, do Império Alemão, operava de acordo com procedimentos estabelecidos, independentes do Partido Nacional Socialista. No entanto, Hitler possuía um trunfo que seus aliados conservadores haviam subestimado: a SA, Sturmabteilung, também conhecida como Camisas Pardas. Sob a liderança de Ernst Röhm, essa organização paramilitar cresceu exponencialmente desde o final da década de 1920. Em janeiro de 1933, contava com mais de 2,5 milhões de membros, um número impressionante em comparação com os 100 mil soldados da Reichswehr, cujo número era limitado pelo Tratado de Versalhes. A SA representava um exército paralelo cuja lealdade residia no partido nazista, não nas instituições tradicionais do Estado. A missão original da SA era lutar nas ruas contra comunistas, social-democratas e outros oponentes políticos. Durante as campanhas eleitorais, eles intimidavam eleitores e interrompiam comícios de outros partidos. Sua composição social os distinguia claramente da Reichswehr. Consistiam principalmente de desempregados, trabalhadores e veteranos de guerra frustrados com a derrota do 19 e 18. Enquanto o exército profissional defendia códigos de honra aristocráticos, a SA seguia a lógica de lutas políticas massivas e violentas. Os primeiros meses de 1933 demonstraram a eficácia dessa força paramilitar na consolidação do poder nazista. A SA participou ativamente da repressão de opositores políticos e da implementação de medidas extraordinárias que transformaram o sistema político alemão. Esse processo limitou drasticamente o pluralismo político na Alemanha, mas não eliminou todos os centros autônomos de poder. O Reichswehr manteve sua estrutura profissional e seus vínculos com Hindenburg. A indústria manteve sua influência econômica. A burocracia operava de acordo com procedimentos estabelecidos. Embora Hitler tivesse conquistado o controle do sistema político formal, ele continuou a depender da cooperação desses setores para uma governança eficaz.
Essa contradição tornou-se o ponto central de tensão dentro do regime. A SA esperava que seu papel na ascensão dos nazistas levasse a uma profunda mudança social. Röhm e seus seguidores falavam abertamente de uma segunda revolução que eliminaria as elites tradicionais e estabeleceria uma nova ordem. Essa perspectiva colidia diretamente com os interesses dos conservadores, industriais e líderes militares, que haviam aceitado Hitler justamente para impedir uma revolução social. O Reichswehr via a SA como uma ameaça existencial. Os generais desconfiavam dessa massa armada que superava em muito o exército profissional. O ministro da Defesa, Werner von Blomberg, e o chefe do Estado-Maior, Werner von Fritsch, alertaram Hitler repetidamente sobre a incompatibilidade de suas ambições de rearmamento com a existência de uma força paramilitar descontrolada. Do ponto de vista econômico, os industriais compartilhavam dessas preocupações. Eles haviam financiado o Partido Nazista, na esperança de estabilidade política e proteção contra o comunismo. A retórica revolucionária da SA de desbancar os capitalistas e criar o nacionalsocialismo ameaçava seus investimentos e status social. Figuras como Gustav Krupp e Fritz Thyssen começaram a trabalhar discretamente para manter os camisas pardas de Hitler sob controle. Hindenburg era o símbolo mais poderoso dessa resistência conservadora. O marechal idoso personificava a continuidade com o Reich alemão e exercia autoridade moral sobre amplos segmentos da população. Sua desconfiança na SA era bem conhecida, e sua capacidade de derrubar Hitler impondo a lei marcial representava uma ameaça real à estabilidade do novo regime. Ao longo de 1933 e início de 1934, essas tensões tornaram-se cada vez mais agudas. Hitler viu-se dividido entre as expectativas revolucionárias da SA e as demandas conservadoras por ordem e estabilidade. Manter o apoio de Röhm significava comprometer a cooperação do exército, da indústria e de Hindenburg. Sacrificar a SA significava trair a força que levara o partido ao poder e enfrentar a resistência de milhões de camisas pardas armadas. O equilíbrio era cada vez mais instável. Röhm enfatizou repetidamente que a revolução precisava continuar e que os reacionários precisavam ser expulsos. Os generais ficavam cada vez mais impacientes com a indisciplina da SA. Os industriais ameaçavam retirar seu apoio se a estabilidade não fosse garantida. Hindenburg deixou claro que sua tolerância tinha limites. Nesse contexto de tensões crescentes, figuras como Heinrich Himmler, Hermann Göring e Reinhard Heydrich começaram a traçar planos para resolver a crise por meio da eliminação física de Röhm e seu círculo. A conspiração que se formava nos primeiros meses de 1934 correspondia tanto às ambições pessoais quanto à lógica política do momento. O regime nazista enfrentava sua primeira crise interna grave, cuja resolução determinaria seu desenvolvimento futuro. Ernst Röhm e a SA, um exército dentro do partido. Ernst Röhm personificou o espírito revolucionário mais radical do nacionalsocialismo. Nascido em Munique em 1887, moldou seu caráter nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, onde serviu como oficial e foi ferido diversas vezes. As cicatrizes que ele carregava no rosto dessas batalhas moldaram não apenas sua aparência, mas também sua visão de mundo. Ele acreditava firmemente que a violência era o meio natural de resolver conflitos políticos. Após a derrota da Alemanha e o colapso do Império Alemão, Röhm envolveu-se ativamente nos Freikorps, forças paramilitares que combatiam insurgências comunistas na Baviera. Lá, adquiriu experiência em guerra urbana e fez contatos com veteranos descontentes. Sua capacidade de organizar e comandar homens armados o tornou uma figura respeitada nos círculos extremistas de direita no sul da Alemanha. Foi nesse ambiente que ele também fez seu primeiro contato com Adolf Hitler. A relação entre os dois remontava aos primórdios do movimento nazista. Röhm ajudou a fundar o Sturmabteilung, destacamento de assalto, as tropas de choque que inicialmente serviam como tropas de proteção nas reuniões do partido. Sua experiência militar e contatos com ex-soldados foram cruciais para transformar essa pequena força de proteção em uma enorme organização paramilitar. Enquanto Hitler desenvolvia a estratégia política do movimento na década de 1920,
Röhm se concentrou em construir as forças físicas para apoiar essa estratégia. A expansão da ESA sob sua liderança foi extraordinária. De algumas centenas de homens no início da década de 1920, a organização atingiu proporções gigantescas que rivalizavam com as instituições estatais tradicionais. Essa massa de pessoas não era simplesmente uma milícia política. Representava um movimento social completo com cultura, hierarquias e objetivos próprios. Os camisas pardas tinham suas próprias patentes, cerimônias, cânticos e códigos de honra, que em nada eram inferiores aos do exército tradicional. A composição social da SA refletia as tensões da República de Weimar. Suas fileiras consistiam principalmente de desempregados, operários industriais, veteranos de guerra sem perspectivas econômicas e jovens de classe média empobrecidos pela inflação e pela crise econômica. A SA oferecia a esses homens algo que a sociedade alemã lhes negava: dignidade, significado e a perspectiva de um futuro melhor. Röhm compreendeu perfeitamente essa psicologia e a canalizou para objetivos políticos concretos. A ideologia que Röhm desenvolveu para a ESA diferia significativamente da linha seguida por Hitler em suas negociações com os círculos conservadores. Enquanto o futuro Führer buscava acordos táticos com industriais e soldados profissionais, Röhm pregava uma genuína revolução social. Seu conceito de nacional-socialismo incluía a eliminação das distinções de classe, a destruição dos privilégios aristocráticos e a criação de uma nova elite baseada no mérito revolucionário e no sacrifício pela pátria. Essa visão teve implicações concretas para a organização do Estado alemão. Röhm via a Reichswehr como representante do passado, um exército de castas dominado por oficiais aristocráticos que haviam perdido a guerra e aceitado a humilhação do Tratado de Versalhes. A SA, por outro lado, acreditava ele, personificava o futuro. Um exército popular de verdadeiros alemães preparados para lutar pela restauração da nação. Seu objetivo declarado era integrar a Reichswehr à SA, criando assim uma força militar unificada sob seu comando pessoal. As declarações públicas de Röhm sobre o assunto não deixaram dúvidas sobre suas intenções. Em discursos em comícios dos camisas pardas, ele afirmou que a Revolução Nacional Socialista estava apenas começando. Usou termos como Segunda Revolução para descrever a fase após a tomada do poder, na qual a SA desempenharia um papel de liderança. Essa retórica preocupou profundamente os círculos conservadores que haviam apoiado a ascensão de Hitler ao poder. A relação pessoal entre Hitler e Röhm complicou ainda mais a situação. Os dois se dirigiam um ao outro de forma familiar, usando o informal du em vez do formal sie. Röhm foi um dos poucos líderes nazistas que ousou contradizer abertamente o Führer, o que ele interpretou como prova de sua importância dentro do movimento. Essa confiança se mostrou problemática, no entanto, quando Hitler precisou demonstrar respeitabilidade diante de públicos conservadores. As tensões foram ainda mais exacerbadas pelas diferenças de estilo e método. Hitler havia desenvolvido uma compreensão sofisticada do poder político que incluía o uso da propaganda, a manipulação da opinião pública e a construção de alianças táticas. Röhm, por outro lado, recorria a métodos mais diretos: intimidação física, demonstrações de força e imposição violenta. Para ele, a política era uma extensão da guerra e a SA era seu instrumento natural. A homossexualidade de Röhm era conhecida nos círculos do partido, mas não era discutida publicamente. Hitler havia protegido seu antigo companheiro das críticas de setores conservadores do movimento, argumentando que sua vida privada era irrelevante em comparação com suas contribuições ao nacionalsocialismo. Essa situação, no entanto, representava uma vulnerabilidade que inimigos internos poderiam explorar no momento oportuno. Em 1933, com a consolidação do poder de Hitler como chanceler, Röhm intensificou suas reivindicações por uma posição de liderança na ESA. Apresentou propostas formais para a integração da Reichswehr e proferiu discursos criticando a moderação do Führer. Em conversas privadas, chegou a expressar seu desprezo por Hitler, uma postura que refletia sua crescente frustração com a liderança do regime. A ESA, sob o comando de Röhm, funcionava como um Estado dentro de um Estado.
Possuía seus próprios tribunais, serviços secretos e sistemas de financiamento. Controlava partes de várias cidades alemãs onde a autoridade oficial era puramente nominal. Seus líderes regionais atuavam como senhores da guerra locais e tomavam decisões que frequentemente contradiziam as diretrizes do governo central. Essa autonomia era tanto a força fundamental da organização quanto sua fraqueza. O crescimento numérico da SA levou a problemas de controle interno. Com mais de 3 milhões de membros em toda a Alemanha, Röhm não podia supervisionar diretamente todas as atividades da organização. Muitos líderes locais interpretavam a retórica revolucionária de acordo com seus próprios critérios, ocasionalmente levando a excessos que prejudicaram a imagem do regime nos círculos conservadores. A estrutura hierárquica da SA espelhava a do exército tradicional, mas continha elementos distintivos que refletiam seu caráter revolucionário. As patentes tinham nomes próprios e os uniformes apresentavam símbolos que rivalizavam visualmente com os do exército profissional. As cerimônias da SA incluíam rituais de juramento que enfatizavam a lealdade pessoal a Röhm e ao movimento nacional socialista, estabelecendo assim uma cadeia de comando com potencial para rivalizar com a do Estado. A pressão de Röhm sobre Hitler para radicalizar o regime intensificou-se nos primeiros meses de 1934. Em janeiro daquele ano, ele apresentou oficialmente sua proposta de unificação com a Reichswehr ao ministro Werner von Blomberg, que a rejeitou categoricamente. Essa rejeição oficial deu a Röhm motivos para alegar que reacionários dentro de suas próprias fileiras estavam sabotando a Revolução Nacional Socialista. As ambições de Röhm iam além do âmbito militar e abrangiam também aspectos sociais e econômicos. Ele falava da criação de uma nova aristocracia, baseada no serviço à pátria, na qual veteranos da SA assumiriam posições de liderança em todas as áreas da sociedade alemã. Essa visão significava o deslocamento das elites tradicionais, o que preocupava tanto os conservadores quanto elementos do Partido Nazista que haviam estabelecido laços com essas elites. A crescente tensão entre as ambições de Röhm e as demandas políticas de Hitler criou uma situação insustentável que exigia uma solução. A SA havia cumprido seu papel histórico e levado o partido ao poder, mas sua existência como força autônoma ameaçava a estabilidade do regime que ajudara a construir. A conspiração contra Röhm, o plano para eliminar a SA. Heinrich Himmler encarou a ascensão de Ernst Röhm ao poder com uma mistura de cálculo político e ambição pessoal. Como chefe da SS, Himmler havia construído uma organização que, embora formalmente dependente da SA, operava na prática de acordo com princípios completamente diferentes. Enquanto Röhm liderava uma milícia de massa composta por elementos de base, Himmler se esforçava para criar uma elite seleta baseada em critérios raciais e lealdade absoluta. A existência da SA como força dominante representava um obstáculo direto aos seus planos de fazer da SS o núcleo da nova ordem alemã. A estratégia de Himmler baseava-se na paciência e na construção gradual de poder. Enquanto Röhm se confrontava publicamente com facções conservadoras em 1933, Himmler cultivava discretamente contatos com figuras influentes dentro do regime. Seu colaborador mais valioso era Reinhard Heydrich, um ex-oficial da Marinha que havia desenvolvido habilidades excepcionais em espionagem e manipulação de informações. Juntos construíram uma rede de inteligência que lhes fornecia informações detalhadas sobre as atividades da liderança da SA. Hermann Göring participou dessa conspiração a partir de uma posição de poder diferente. Como ministro do interior da Prússia, ele controlava a polícia do estado mais importante da Alemanha e dispunha de recursos consideráveis para operações secretas. Göring via Röhm como um concorrente na luta por influência sobre Hitler, mas também como uma ameaça à estabilidade necessária para consolidar sua posição dentro do regime. Sua participação na conspiração lhe garantiu o apoio de Himmler e Heydrich em futuras disputas de poder. O trabalho de inteligência liderado por Heydrich concentrou-se em documentar supostas conexões entre a SA e inimigos do regime. Relatórios foram fabricados pelo SD, o Serviço de Segurança da SS, retratando Röhm como o centro de uma enorme conspiração.
Esses documentos alegavam que o líder da SA mantinha contatos secretos com diplomatas franceses, recebia fundos do exterior e planejava um golpe de Estado para meados de 1934. O método era simples, mas eficaz. Encontros de rotina eram reinterpretados como reuniões conspiratórias. Comentários críticos eram exagerados como prova de traição. A construção deste dossiê falso exigia um certo grau de plausibilidade para ser convincente. Heydrich utilizou declarações genuínas de Röhm sobre a necessidade de continuar a revolução, mas as apresentou como evidência de que planejava derrubar Hitler. Fotografias de líderes da SA em reuniões sociais foram recontextualizadas como imagens de reuniões de conspiração. Conversas grampeadas foram editadas para remover o contexto e enfatizar frases que pudessem ser interpretadas como subversivas. Franz von Papen exerceu a pressão externa que complementou essas manobras internas. O vice-chanceler conservador intensificou suas críticas públicas à direção do regime, culminando em seu discurso em Marburg, no qual apelou ao retorno do Estado de Direito. Embora não tenha mencionado Röhm explicitamente, sua mensagem foi interpretada como um alerta direto contra ambições revolucionárias. O discurso de Marburg teve consequências imediatas. Goebbels proibiu sua publicação na imprensa, mas o texto já circulava nos círculos conservadores e entre diplomatas estrangeiros. Para Hitler, a intervenção de Papen foi um sinal alarmante de que ele estava perdendo o apoio dos círculos que haviam sido cruciais para sua ascensão ao poder. A pressão se intensificou quando Hindenburg expressou seu apoio às palavras de seu vice-chanceler. Os círculos empresariais alemães acompanhavam a retórica revolucionária de Röhm com crescente preocupação. Industriais como Gustav Krupp e Fritz Thyssen haviam investido somas consideráveis no apoio ao partido nazista, na esperança de estabilidade política e políticas pró-capitalistas. A perspectiva de uma segunda revolução que desbancaria as elites econômicas tradicionais representava uma ameaça imediata aos seus interesses. Por meio de canais discretos, esses círculos insinuavam a Hitler que sua futura cooperação dependia de seu controle sobre a SA. Hindenburg personificava a autoridade tradicional, que ainda podia restringir as ações de Hitler. Em junho de 1934, o presidente, já idoso, emitiu seu ultimato. Se Hitler não controlasse a SA, imporia a lei marcial e entregaria o poder aos militares. Para sustentar a acusação de Röhm, eram necessários elementos que pudessem desacreditá-lo não apenas politicamente, mas também moralmente. A homossexualidade do líder da SA fornecia esse componente adicional. Heydrich coletou depoimentos de testemunhas e informações sobre a vida privada de Röhm e de outros líderes da SA e os apresentou como prova de corrupção moral. No contexto social da década de 1930, essas acusações tiveram um impacto devastador na imagem pública. O dossiê continha descrições detalhadas de supostas orgias e comportamentos que contradiziam a imagem disciplinar que a SA buscava transmitir. A cronologia da conspiração acelerou-se nas últimas semanas de junho de 1934. Embora os conspiradores tivessem convencido Hitler de uma ameaça iminente, precisavam de um momento favorável para agir. A decisão de convocar a liderança da SA em Bad Wiessee proporcionou a oportunidade perfeita. Röhm havia planejado essa reunião como uma demonstração de unidade dentro do movimento. Seus inimigos a usariam como uma armadilha para eliminá-lo. Joseph Goebbels desempenhou um papel crucial nos preparativos de propaganda para a operação. Como ministro da propaganda, foi responsável por construir a narrativa pública dos eventos. Goebbels emitiu comunicados nos quais qualquer ação contra a SA era retratada como uma medida preventiva contra um golpe iminente. Sua estratégia incluía a disseminação imediata de acusações de homossexualidade contra Röhm. Ele usou a moralidade sexual como arma política para deslegitimar a SA aos olhos do público conservador. O envolvimento de unidades militares na operação exigiu uma coordenação cuidadosa. Embora a Reichswehr não estivesse diretamente envolvida nas prisões e execuções, sua neutralidade benevolente foi crucial para o sucesso do plano. Os generais deixaram claro que acolheriam a eliminação de seu rival, mas precisavam manter distância oficial para preservar sua reputação profissional.
Essa postura permitiu que os conspiradores confiassem que o exército não interviria para proteger a SA. A SS de Himmler tornou-se um instrumento de expurgo. Seu tamanho menor em comparação com a SA era compensado por sua organização e disciplina superiores. Heydrich havia identificado os líderes da SA que precisavam ser eliminados e compilado listas detalhadas de nomes, endereços e procedimentos. A SS tinha a vantagem da preparação e do elemento surpresa, enquanto a SA, baseada em sua conexão histórica com Hitler, não previu um ataque interno. A operação também exigiu a eliminação de membros não pertencentes à SA que representavam uma ameaça potencial ao regime. Gregor Strasser, ex-líder da ala esquerda do Partido Nazista, estava na lista de alvos. Kurt von Schleicher, ex-chanceler que tentara impedir a ascensão de Hitler ao poder, também foi alvo. Esses nomes adicionais transformaram a operação de um expurgo interno em uma liquidação mais abrangente de oponentes políticos. A atmosfera de conspiração atingiu o auge quando Hitler recebeu relatos de que Röhm estava levando adiante seus supostos planos de golpe. Esses relatos, fabricados por Heydrich, alegavam que a SA estaria se preparando para agir no fim de semana de 30 de junho. A urgência artificial criada por essa desinformação forneceu a Hitler a justificativa final necessária para autorizar a operação. A armadilha estava perfeitamente armada e o momento de sua execução havia chegado. Operação Beija-Flor, a Noite das Facas Longas. Em 29 de junho de 1934, Hitler compareceu ao casamento de Joseph Terboven, em Essen, mantendo uma aparência de normalidade enquanto os preparativos finais para a operação prosseguiam em segredo. Desde a cerimônia, ele mantinha contato telefônico com seus assessores mais importantes. Göring permaneceu em Berlim, coordenando as forças policiais prussianas. Himmler supervisionou a mobilização de unidades da SS em várias cidades alemãs. Goebbels havia preparado os comunicados que justificariam publicamente os eventos iminentes. A convocação da liderança da SA para o Hotel Hanselbauer em Bad Wiessee ocorreu conforme o planejado. Röhm e seu círculo íntimo viajaram para a cidade termal da Baviera, acreditando estarem participando de uma conferência de unidade com Hitler. Edmund Heines, o líder da SA na Silésia, e outros líderes regionais já haviam chegado ao hotel. Concentrar alvos importantes em um único local simplificou consideravelmente a logística da operação. Na noite de 29 para 30 de junho, Hitler recebeu relatórios urgentes de Göring sobre movimentações suspeitas das SA em Berlim. Esses relatórios, preparados com antecedência por Heydrich, descreviam concentrações de camisas pardas que supostamente planejavam ocupar prédios governamentais. A informação era completamente falsa, mas forneceu a Hitler a justificativa final para uma intervenção imediata. Pouco depois da meia-noite de 30 de junho, Goebbels transmitiu a palavra-código Colibri para Göring. Esse sinal desencadeou operações simultâneas em várias cidades alemãs. Em Berlim, unidades da SS e a polícia prussiana começaram a prender líderes da SA em suas casas. Listas compiladas por Heydrich realizavam essas prisões com precisão cirúrgica. Os alvos eram surpreendidos nas primeiras horas da manhã, quando a resistência era menos provável. Hitler deixou Essen de avião com destino a Munique, acompanhado por sua guarda pessoal e um seleto grupo de oficiais da SS. O voo transcorreu em silêncio tenso enquanto o Führer repassava mentalmente os argumentos que usaria para justificar suas ações iminentes. Após o pouso na capital bávara, dirigiu-se diretamente à sede da polícia local para garantir a cooperação das autoridades regionais na operação. Chegaram ao Hotel Hanselbauer pouco antes das 7 horas. Hitler entrou no prédio acompanhado por oficiais armados da SS. Foi direto para o segundo andar e se dirigiu ao quarto de Röhm. O encontro entre os dois antigos camaradas durou apenas alguns minutos. Hitler acusou Röhm de traição, informou-o de sua prisão e ordenou sua transferência imediata para a prisão de Stadelheim, em Munique. A surpresa foi perfeita. Röhm não ofereceu resistência física e foi levado para lá sem incidentes. No quarto ao lado, Edmund Heines foi encontrado na cama ao lado de um jovem ajudante da SA. Ambos foram imediatamente executados por ordem direta de Hitler. Esse episódio lançou as bases para o escândalo sexual.
que Goebbels mais tarde usou para justificar a operação perante um público conservador. Fotos da cena do crime foram tiradas como prova da suposta depravação moral da SA. Outros líderes da SA hospedados no hotel foram sistematicamente presos, quarto por quarto. Karl Ernst, chefe da SA em Berlim, foi preso enquanto se preparava para sua lua de mel. August Schneidhuber, líder da SA da Baviera, também foi preso sem resistência. Em menos de uma hora, a liderança da SA em seu próprio reduto, Bad Wiessee, foi completamente esmagada. Ao mesmo tempo, as operações em Berlim atingiram o auge. Kurt von Schleicher, ex-chanceler, foi assassinado em sua casa junto com sua esposa Elisabeth. Os autores eram membros da SS que invadiram a casa sob o pretexto de uma prisão. Gregor Strasser, antigo rival de Hitler dentro do partido nazista, foi preso em sua casa e levado para os porões da Gestapo, onde foi executado pessoalmente por Heydrich. Erich Klausener, líder do movimento Ação Católica e crítico do regime, foi assassinado em seu escritório no Ministério dos Transportes. Herbert von Bose, confidente próximo de Franz von Papen, sofreu o mesmo destino. Com esses assassinatos, os expurgos se expandiram para além da SA, incluindo oponentes políticos de diversas correntes que já haviam sido alvos de eliminação. O gabinete do vice-chanceler Papen foi cercado por tropas da SS. Embora o próprio Papen não tenha sido executado, mas colocado em prisão domiciliar, vários membros de seu círculo social foram assassinados. Essa ação enviou uma mensagem clara aos círculos conservadores. Até mesmo altos funcionários do governo poderiam se tornar alvos caso se opusessem a Hitler. Na prisão de Stadelheim, as execuções começaram na tarde de 30 de junho. Os prisioneiros foram chamados um a um, conduzidos ao pátio e fuzilados por pelotões de fuzilamento da Leibstandarte SS Adolf Hitler, sob o comando de Sepp Dietrich. O processo foi rápido e sem formalidades. Não houve acusação nem declaração final, apenas a execução imediata. As vítimas em Stadelheim incluíam August Schneidhuber, Wilhelm Schmid e dezenas de líderes regionais das SA. As execuções duraram toda a noite de 30 de junho para 1º de julho. Os corpos foram imediatamente removidos e enterrados em valas comuns sem identificação para evitar que se tornassem símbolos para futuros inimigos. A situação de Röhm apresentou a Hitler um dilema particular. Ao contrário de outros líderes da SA, ele não poderia ser executado sem maiores explicações. Sua história como fundador da SA e sua amizade pessoal com Hitler exigiam um tratamento diferente. Em 1º de julho, Hitler autorizou a possibilidade de suicídio como símbolo de reconhecimento por seus serviços anteriores ao movimento. 2 oficiais da SS, Theodor Eicke e Michael Lippert, entraram na cela de Röhm, na prisão de Stadelheim. Deram-lhe uma pistola carregada e disseram que ele tinha 10 minutos para usá-la. Röhm recusou a oferta, respondendo que, se tivesse que morrer, preferiria morrer nas mãos dos alemães do que nas suas. Após o prazo, Lippert atirou nele várias vezes, pondo fim à vida do homem que havia construído o braço armado do nacional-socialismo. As operações se estenderam a cidades como Breslau, Hannover, Dortmund e Stuttgart. Em cada local, os comandantes locais da SS mantinham listas de alvos específicas. A coordenação era notável, dadas as limitações de comunicação da época. As unidades operavam com conhecimento preciso dos nomes, endereços e hábitos de suas vítimas, refletindo o trabalho de inteligência anterior do SD de Heydrich. Em muitos casos, as execuções eram realizadas em residências particulares para evitar aglomerações que pudessem levar à resistência organizada. Os métodos variavam de acordo com as circunstâncias locais. Algumas vítimas eram baleadas imediatamente após a prisão, outras eram levadas para locais remotos, onde poderiam ser eliminadas sem testemunhas. A variedade de métodos refletia a transferência de autoridade para comandantes locais dentro de uma estrutura operacional geral. O dia 2 de julho marcou o fim oficial da operação. Hitler declarou o fim das medidas de emergência e autorizou a publicação de uma versão simplificada dos eventos. Segundo a declaração oficial, o governo havia descoberto e frustrado uma conspiração contra o Estado liderada por traidores que planejavam um golpe. O número oficial de mortos foi estimado em 85, mas estimativas posteriores sugerem que o número real foi significativamente maior.
Imediatamente após a conclusão da operação, iniciou-se a destruição de documentos. A SS eliminou sistematicamente evidências de planejamento prévio e listas de alvos. Relatórios detalhados sobre os métodos de execução foram mantidos em segredo ou destruídos. Essa destruição de evidências dificultou posteriormente a determinação da extensão exata do expurgo e dos critérios específicos para a seleção das vítimas. Execuções e propaganda, a máquina do terror nazista. A Leibstandarte SS de Adolf Hitler operava com eficiência mecânica no pátio da prisão de Stadelheim. Sob o comando de Sepp Dietrich, esses soldados de elite transformaram as execuções em um processo industrializado. Os condenados eram conduzidos para fora de suas celas em intervalos regulares de 15 minutos. Não havia cerimônia nem últimas palavras. Apenas a ordem de se alinharem contra a parede, tiros de fuzil e a remoção imediata do corpo. Dietrich recebera instruções precisas de Hitler sobre o procedimento. As execuções ocorreriam sem testemunhas e os corpos seriam removidos imediatamente. Unidades especializadas transportaram os corpos em carroças cobertas para valas comuns preparadas nos arredores de Munique. Os enterros foram realizados sem identificação individual e os restos mortais foram misturados para impedir reconhecimento ou lembrança posterior. Em Berlim, métodos diferentes foram utilizados dependendo das circunstâncias de cada caso. Kurt von Schleicher foi assassinado em seu escritório na tarde de 30 de junho por um comando da SS composto por 3 homens que invadiram seu escritório. O ex-chanceler tentou sacar uma arma, mas foi baleado antes que pudesse se defender. Sua esposa Elisabeth, que havia testemunhado o incidente, também foi eliminada para impedir novos depoimentos. Os carrascos revistaram a casa para confiscar documentos antes de relatar o incidente como resistência à prisão. Gregor Strasser teve um destino diferente nos porões da Gestapo na Prinz Albrechtstrasse. Heydrich supervisionou pessoalmente sua execução, usando métodos que combinavam interrogatório psicológico com força física. Strasser foi indiciado por horas por sua suposta traição ao movimento antes de ser baleado na nuca. Seu corpo foi cremado no terreno da Gestapo, destruindo todas as evidências físicas. Os assassinatos em residências particulares seguiam os padrões que a SS havia desenvolvido em sua experiência anterior com operações secretas. Os comandos chegavam em veículos civis para evitar chamar a atenção dos vizinhos. Usavam identidades falsas, identificando os perpetradores como policiais criminais ou agentes de segurança do Estado. Sempre que possível, as vítimas eram eliminadas com armas silenciadas ou por métodos que simulavam acidentes domésticos. A execução de Erich Klausener no Ministério dos Transportes exigiu uma logística mais complexa. O prédio do governo era vigiado regularmente e havia inúmeras testemunhas em potencial. Os assassinos entraram durante o horário normal de trabalho, se passando por agentes da Gestapo, realizando uma prisão de rotina, e levaram Klausener ao seu escritório. Lá, atiraram em sua cabeça e simularam um suicídio. A versão oficial afirma que Klausener tirou a própria vida após seu envolvimento na conspiração contra Hitler ser exposto. Herbert von Bose, um associado de Franz von Papen, foi assassinado em circunstâncias semelhantes na chancelaria do Reich. Sua morte serviu para intimidar diretamente o vice-chanceler e demonstrou que mesmo altos funcionários poderiam ser eliminados em prédios oficiais sem consequências. A mensagem era clara: a proximidade com o poder não garantia proteção caso alguém se opusesse à vontade de Hitler. A SS desenvolveu medidas especiais para minimizar a resistência das vítimas. As prisões ocorriam nas primeiras horas da manhã, quando as vítimas ainda estavam sonolentas. O elemento surpresa era explorado por ataques simultâneos a vários pontos de acesso. Os comandos sempre incluíam pessoal experiente em guerra urbana para neutralizar rapidamente qualquer tentativa de resistência armada. Os métodos de eliminação física variavam de acordo com considerações logísticas. Em áreas urbanas densamente povoadas, preferiam-se armas de fogo com silenciador ou métodos que não causassem ruído excessivo. Em áreas rurais ou remotas, armas convencionais eram usadas sem levar em conta o ruído. Alguns alvos eram estrangulados manualmente para destruir completamente as evidências balísticas. A variedade de métodos correspondia às instruções de Himmler para adaptar as técnicas à situação específica.
Ao mesmo tempo, Joseph Goebbels coordenou a representação pública desses assassinatos. Do Ministério da Propaganda, ele supervisionou a preparação de comunicados que retratavam os eventos como uma ação defensiva nacional contra os conspiradores. Sua estratégia incluía 3 elementos centrais: a extensão da ameaça supostamente neutralizada, a eficácia da resposta do governo e a depravação moral dos mortos. A homossexualidade de Röhm tornou-se a ferramenta de propaganda mais utilizada. Goebbels usou essa informação para, posteriormente, desacreditar toda a liderança da SA entre os ouvintes conservadores. A sexualidade tornou-se, assim, uma arma política que complementava a acusação de traição. As vítimas foram sistematicamente roubadas de sua humanidade pela propaganda oficial. Goebbels utilizou termos como traidores, corruptos e inimigos do povo para descrever pessoas que poucos dias antes haviam sido retratadas como heróis do movimento nacional socialista. Essa reescrita da história recente demonstrou a capacidade do regime de manipular a memória coletiva de acordo com suas necessidades políticas. O número oficial de 85 vítimas foi deliberadamente minimizado para reduzir o impacto psicológico na população alemã. Goebbels acreditava que números excessivamente altos poderiam gerar preocupação quanto à estabilidade do regime ou simpatia pelas vítimas. O número escolhido sugeria uma operação cirúrgica controlada, não um massacre indiscriminado. Investigações posteriores revelaram que o número real de executados, incluindo vítimas secundárias e casos documentados extraoficialmente, era provavelmente superior a 200. Imediatamente após as execuções, iniciou-se a destruição sistemática de provas. A SS queimou documentos relativos ao planejamento operacional, listas de mortes e relatórios detalhados sobre os métodos utilizados. Registros de autópsias médicas foram falsificados ou destruídos. Fotografias comprometedoras foram preservadas seletivamente, apenas aquelas úteis para fins de propaganda. Tudo o que pudesse comprovar a brutalidade dos métodos utilizados foi destruído. Os túmulos foram mantidos em segredo para impedir futuras peregrinações ou comemorações. As famílias das vítimas não foram informadas sobre o paradeiro de seus restos mortais. Em muitos casos foram proibidas de realizar cerimônias fúnebres ou de publicar obituários na imprensa. Essa negação dos rituais normais de luto fazia parte da estratégia para apagar a memória dos mortos. A eficácia do aparato repressivo demonstrado durante a Noite das Facas Longas estabeleceu precedentes que foram sistematicamente aplicados nos anos seguintes. Os protocolos desenvolvidos para prisões em massa, execuções sumárias e descarte de provas foram aprimorados e expandidos para uso contra outros grupos-alvo. A experiência técnica adquirida em 1934 formou a base metodológica para as medidas repressivas massivas do Terceiro Reich. As unidades da SS envolvidas na operação foram recompensadas com promoções e condecorações especiais. Sepp Dietrich recebeu reconhecimento pessoal de Hitler por seu desempenho em Stadelheim. Theodor Eicke, executor direto de Röhm, foi promovido a comandante dos campos de concentração, onde aplicaria os métodos desenvolvidos durante os expurgos em escala industrial. Essa promoção dos executores transmitia a mensagem de que a lealdade demonstrada por meio de atos extremos de violência seria recompensada institucionalmente. A legitimação do crime, Hitler como juiz supremo. Em 3 de julho de 1934, o gabinete do Reich reuniu-se em sessão extraordinária para discutir a situação criada pelos eventos dos dias anteriores. Os ministros presentes estavam familiarizados com os detalhes essenciais do ocorrido, mas precisavam de um arcabouço legal que transformasse os assassinatos em atos legítimos de Estado. O ministro da Defesa, Werner von Blomberg, havia elaborado um projeto de lei para criar esse arcabouço legal. A lei aprovada naquela manhã consistia em um único artigo, cuja brevidade desmentia seu significado revolucionário. O texto afirmava que as ações tomadas em 30 de junho, 1º e 2 de julho constituíam uma legítima defesa do Estado e, portanto, eram legais. Essa formulação excluía qualquer possibilidade de investigação judicial subsequente e protegia retroativamente todos os atos cometidos durante a operação. Carl Schmitt, o jurista mais influente de sua época, publicou imediatamente uma análise que forneceu uma base teórica para essa legislação excepcional.
Em seu artigo O Führer protege a lei, ele argumentou que, em situações de emergência existencial, o líder político era a fonte suprema da legalidade. Segundo Schmidt, Hitler não violou a lei, mas a criou por meio de sua decisão soberana. Essa doutrina fez da vontade pessoal do Führer o critério supremo de legalidade. O argumento de Schmidt baseava-se na distinção entre legalidade formal e legitimidade substantiva. Procedimentos legais ordinários, argumentava ele, eram insuficientes para lidar com ameaças extraordinárias que colocavam em risco a própria existência do Estado. Nessas circunstâncias, a autoridade suprema deve agir direta e imediatamente, criando o direito por meio de sua decisão. Nessa perspectiva, o expurgo foi um ato de legislar, não de destruir o direito. Werner von Blomberg emitiu uma declaração oficial em nome da Reichswehr, agradecendo a Hitler por eliminar a ameaça das SA à disciplina militar. O comunicado do Ministério da Defesa enfatizou que o exército havia recuperado sua posição como a única força armada alemã legítima. Essa declaração pública dos militares conferiu legitimidade institucional crucial às ações de Hitler. Paul von Hindenburg enviou um telegrama de felicitações de sua residência em Neudeck, que se tornou um elemento central da justificativa oficial. Em sua mensagem, o presidente agradeceu aos alemães por terem protegido o povo alemão de graves perigos internos e restaurado a paz e a ordem. A autoridade moral de Hindenburg, um símbolo vivo da tradição alemã, deu apoio histórico à operação. Os círculos industriais expressaram seu apoio em declarações públicas de suas principais associações. Gustav Krupp, presidente da Federação das Indústrias Alemãs, elogiou a decisão de Hitler de conter as tendências revolucionárias que ameaçavam a estabilidade econômica. Fritz Thyssen e outros magnatas industriais expressaram opiniões semelhantes, confirmando que o capital alemão apoiava as medidas tomadas. A burocracia estatal adaptou-se rapidamente à nova situação jurídica. Registros oficiais foram alterados para criar a impressão de que as vítimas haviam sido executadas por traição, em vez de extrajudicialmente. As certidões de óbito receberam causas de morte que obscureciam as verdadeiras circunstâncias. Qualquer referência a investigações em andamento sobre os incidentes foi removida dos autos. Joseph Goebbels organizou uma campanha coordenada na imprensa, apresentando a legalização retroativa como uma medida necessária e apropriada. Jornais alemães publicaram editoriais declarando que circunstâncias extraordinárias exigiam métodos extraordinários. A narrativa oficial enfatizava que Hitler havia agido como o salvador da nação diante de conspiradores que ameaçavam destruir a Alemanha internamente. Em 13 de julho, Hitler compareceu perante o Reichstag para apresentar sua versão final dos acontecimentos. Seu discurso foi cuidadosamente estruturado, combinando justificativa jurídica, narrativa heróica e um aviso arrepiante. O Führer se apresentou como um líder que havia assumido a responsabilidade pessoal de proteger a Alemanha de seus inimigos internos e que interveio quando as instituições convencionais se mostraram inadequadas. Em seu discurso, Hitler utilizou uma terminologia específica que redefiniu conceitualmente o ocorrido. Não houve assassinatos, afirmou ele, mas execuções de traidores. Não houve conspiração interna, mas legítima defesa do Estado. Não houve violência arbitrária, mas justiça padrão do juiz supremo do povo alemão. Essa reformulação linguística transformou crimes em atos legítimos de Estado. O discurso incluía uma seção justificando a eliminação de vítimas não pertencentes à SA. Hitler explicou que a operação havia aproveitado a oportunidade para expurgar definitivamente da vida política alemã elementos que, embora não estivessem diretamente envolvidos na conspiração de Röhm, representavam uma ameaça latente à estabilidade nacional. Essa expansão retroativa do escopo da operação tornou comum a inclusão de alvos secundários em futuras ações semelhantes. Os deputados do Reichstag, que pertenciam exclusivamente ao partido nazista desde julho do ano anterior, endossaram unanimemente as palavras de Hitler com uma ovação de pé. Essa aprovação parlamentar foi o selo democrático formal que completou a legitimidade institucional do expurgo. O parlamento alemão havia declarado oficialmente que as execuções extrajudiciais eram uma política de Estado reconhecida.
A Igreja Católica Alemã, por meio de seus principais bispos, emitiu declarações cuidadosamente redigidas que não condenavam diretamente a violência, mas expressavam satisfação com a eliminação daqueles considerados imorais. A hierarquia da Igreja se concentrou nos aspectos de corrupção sexual atribuídos a Röhm e seus aliados, retratando o expurgo como uma limpeza moral necessária. Associações profissionais alemãs, advogados, médicos, engenheiros e professores, endossaram publicamente a justificativa oficial em declarações emitidas por suas associações profissionais. Essas declarações institucionalizaram a aceitação da violência estatal entre as elites educadas do país. A legitimidade, portanto, estendeu-se além dos círculos políticos e abrangeu amplos segmentos da sociedade civil. Os tribunais alemães encerraram imediatamente todas as investigações sobre as mortes ocorridas durante a operação. Os juízes foram instruídos a arquivar definitivamente os casos pendentes. Os promotores foram instruídos a não iniciar quaisquer novos procedimentos relacionados aos incidentes. Essa paralisia do sistema judiciário completou a imunidade legal dos perpetradores. O princípio criado por essa legitimação retroativa ia além do caso específico da Noite das Facas Longas. Ao aceitar que a vontade de Hitler pudesse transformar crimes em atos legais por meio de decretos subsequentes, as instituições alemãs praticamente aboliram todos os limites legais ao poder do Führer. Qualquer ação futura poderia ser justificada usando o mesmo mecanismo de legalização retroativa. Com a morte de Hindenburg, em 2 de agosto, o último obstáculo formal à concentração total do poder nas mãos de Hitler foi removido. No mesmo dia da morte do presidente, o gabinete aprovou uma lei combinando os cargos de chanceler e presidente na pessoa do Führer. O exército imediatamente jurou um novo juramento pessoal de lealdade a Hitler, consolidando assim, finalmente, o sistema de poder absoluto. Ditadura total. Hitler, o mestre do Reich. Viktor Lutze assumiu a liderança da SA em agosto de 1934, seguindo instruções precisas de Hitler quanto ao seu novo papel. Ao contrário de seu antecessor, Lutze não possuía ambições políticas independentes, nem vínculos históricos com o movimento nazista que lhe garantissem autonomia. Sua nomeação marcou a completa domesticação de uma organização que havia se transformado de uma força revolucionária em um instrumento cerimonial. A reestruturação da SA sob Lutz eliminou sistematicamente todos os elementos que caracterizavam a era Röhm. Os escalões superiores foram preenchidos com funcionários leais ao partido, em vez de veteranos independentes e com mentalidade militar. Os programas de treinamento foram ajustados para enfatizar a disciplina e a obediência em vez da prontidão para o combate. Desfiles, cerimônias públicas e tarefas adicionais de propaganda tornaram-se as principais atividades. O declínio numérico foi drástico e deliberado. O número declinou continuamente até se estabilizar em aproximadamente 1,2 milhões em 1938. Esse declínio não foi resultado de deserções em massa, mas sim de uma política sistemática de não renovação de membros e de transferência de membros mais capazes para outras organizações dentro do regime. Heinrich Himmler provou ser o principal beneficiário da transformação do cenário paramilitar alemão. A eliminação de Röhm libertou a SS de sua subordinação formal à SA, e permitiu que ela se desenvolvesse como uma organização independente sob o controle direto de Hitler. Himmler aproveitou a oportunidade para expandir os poderes da SS para além da proteção pessoal do Führer, abrangendo áreas de policiamento político e controle ideológico. A tomada dos campos de concentração pela SS representou uma das mudanças institucionais mais significativas da operação pós-expurgo. Theodor Eicke, recompensado por seu papel na execução de Röhm, foi nomeado inspetor dos campos de concentração e recebeu a autoridade para estabelecer procedimentos uniformes em todo o sistema. Os métodos desenvolvidos durante a Noite das Facas Longas, execuções por intimação, descarte de provas e neutralização psicológica das vítimas, foram institucionalizados como protocolos padrão. Sob Himmler e Heydrich, a Gestapo passou por uma expansão semelhante. A eficácia demonstrada na luta contra a SA levou à expansão de seus recursos e poderes. Heinrich Müller,
Especialista em técnicas de interrogatório e participante dos expurgos, foi promovido a cargos de maior responsabilidade, onde aperfeiçoou os métodos repressivos originalmente usados contra os camisas pardas. O juramento pessoal do exército a Hitler, em 2 de agosto, marcou o ápice do processo iniciado com a eliminação de Röhm. Os generais, que observavam com preocupação o crescimento da SA, aceitaram voluntariamente a subordinação direta ao Führer. Werner von Fritsch e outros comandantes de alta patente interpretaram esse juramento como a confirmação de que Hitler havia finalmente decidido a favor do exército profissional em detrimento da milícia popular. O juramento militar eliminava qualquer referência à Constituição, ao Estado ou a princípios abstratos de serviço. Os soldados alemães juravam obediência pessoal ao Führer do Reich e do povo alemão, Adolf Hitler, comandante supremo da Wehrmacht. Essa extrema personalização da lealdade militar conferiu a Hitler um instrumento de poder que nenhum chanceler alemão antes dele havia possuído. Os setores industriais fortaleceram sua aliança com o regime, criando novos mecanismos de cooperação econômica. A eliminação da SA neutralizou as vozes dentro do nacionalsocialismo que defendiam políticas anticapitalistas. Gustav Krupp e Fritz Thyssen estabeleceram contatos diretos com autoridades do partido para coordenar uma política de rearmamento que beneficiaria tanto o regime quanto suas empresas. A burocracia estatal completou seu processo de nazificação, aplicando a Lei de Restauração do Serviço Público Profissional aos servidores públicos que haviam demonstrado simpatia pelos cargos de Röhm. Os cargos vagos foram preenchidos por membros do Partido Nazista que juraram lealdade incondicional à nova ordem. Esse expurgo administrativo eliminou os últimos vestígios de independência institucional dentro do aparato governamental. Após o expurgo, a transformação do sistema judiciário alemão acelerou-se. Os tribunais especiais para crimes políticos foram ampliados e dotados de poderes extraordinários. Durante esse período, Roland Freisler, posteriormente presidente do Tribunal Popular, desenvolveu os procedimentos sumários que deveriam ser aplicados sistematicamente contra oponentes políticos. A experiência com a legalização retroativa após a Noite das Facas Longas forneceu o precedente para essas inovações. As igrejas alemãs, tanto católicas quanto protestantes, adaptaram suas posições oficiais às novas realidades políticas. A concordata, assinada com o Vaticano em 1933, foi reinterpretada para minimizar potenciais conflitos com o regime. Os cristãos alemães, um movimento protestante aliado ao nacionalsocialismo, ganharam influência dentro das principais denominações protestantes. O sistema educacional alemão passou por uma mudança curricular que refletiu novas prioridades ideológicas. Os livros didáticos foram reescritos para retratar os expurgos como um exemplo de liderança decisiva diante da traição interna. As universidades alemãs introduziram cursos sobre defesa do Estado que usaram os eventos de 1934 como um estudo de caso para a necessidade de autoridade absoluta em situações de crise. A imprensa alemã foi submetida a um controle mais rigoroso, impedindo qualquer possibilidade de crítica ou análise independente. As diretrizes de Goebbels exigiam que a mídia retratasse a eliminação de Röhm como a vitória final da ordem sobre o caos. Jornalistas que mantinham contato com os círculos da SA foram demitidos ou transferidos para cargos sem influência editorial. A política externa alemã beneficiou-se diretamente da crescente credibilidade de Hitler junto a governos estrangeiros. Diplomatas britânicos e franceses interpretaram os expurgos como prova de que o Führer controlava efetivamente os elementos mais radicais do nacional-socialismo. Essa percepção facilitou as negociações que culminaram no Acordo Naval Anglo-Germânico de 1935 e na remilitarização da Renânia no ano seguinte. O precedente da legalização retroativa do poder estatal foi sistematicamente aplicado nos anos seguintes. As leis de Nuremberg de 1935, que institucionalizaram a perseguição aos judeus alemães, utilizaram os mesmos mecanismos legais desenvolvidos para justificar os expurgos. A Kristallnacht de 1938 foi legitimada por procedimentos semelhantes de decretos retroativos.
Os métodos operacionais aperfeiçoados na destruição da SA foram expandidos para incluir o uso contra populações inteiras. As técnicas de encarceramento em massa, transporte de prisioneiros, execuções sumárias e destruição de provas desenvolvidas por Ike e seus colegas formaram a base logística para operações de genocídio posteriores. Os campos de concentração evoluíram para campos de extermínio, alavancando a experiência administrativa adquirida em 1934. A estrutura de poder personalizada criada pela eliminação de Röhm provou ser duradoura ao longo dos anos de guerra. Nenhum líder nazista subsequente desafiou seriamente a autoridade de Hitler, tendo aprendido que a oposição interna levava à eliminação física imediata. Essa ausência de freios e contrapesos internos contribuiu para a radicalização progressiva do regime em direção a medidas cada vez mais extremas. O modelo de legitimidade desenvolvido durante a Noite das Facas Longas foi exportado para os territórios ocupados durante a Segunda Guerra Mundial. Os comandantes da SS na Polônia, na União Soviética e em outros países aplicaram o princípio de que as autoridades alemãs podiam criar leis por meio de decisões soberanas, independentes das normas jurídicas existentes. Essa extrapolação do precedente de 1934 facilitou a implementação de políticas genocidas em nível continental.